Bom dia pessoal, aqui é Damian dos Santos e mais um vídeo aula. Daremos hoje continuidade, no nosso método aqui delete, no caso deletar, onde na aula passada agora a gente iria fazer o teste do mesmo, certo? Então aqui em teste DAO, eu vou estar fazendo um método público também, estático, aqui no meu teste deletar. E dentro dele eu vou instanciar a minha beans, que no caso é usuário. Vou dar o nome a ele de uso igual new usuário. Instanciado usuário. Agora, para deletar o usuário, eu preciso do quê? Ele pede apenas aqui um parâmetro, No caso aqui, um preparador, que é o meu ID. Então, é exatamente isso que eu vou pegar lá, o ID. Então, uso.set ID, que no caso, lá no nosso banco de dados, eu vou deletar meu amigo Rodolfo, certo? Aqui do número 6, ID 6. Então, coloco aqui 6. E agora, para que isso funcione, eu tenho que chamar o método deletar. E onde ele está? Na nossa classe DAO. Logo, eu terei que instanciar a classe DAO. Então, usuário DAO, Vou chamar ele de uso DAO igual a new usuário DAO. Ele instanciado, agora eu poderei estar assim acessando seus métodos. No caso, eu vou chamar um método deletar. E dentro dele eu quero o meu usuário. Certo? Dou um Ctrl S. Lá em cima agora, vou chamar meu método de delete, No caso aqui é teste delete. Dá um Ctrl espaço aqui, ó, deletar. Dou um Ctrl S para salvar e mando executar. Perceba que foi mostrada a mensagem aqui, ó, deletado com sucesso. Então, lá no nosso banco de dados, aqui, ó, Rodolfo não existe mais, tá ok? Então ele foi deletado. Lembrando que, se aparecer aqui uma mensagem aí no seu de, deixa eu me ver aqui, alterado com sucesso, é porque a gente não tinha ainda alterado essa frasezinha aqui, ó. Ficou faltando apenas isso, viu? Deletado com sucesso. Então, no mais, eu tenho certeza que deu certo, tá ok? Então, dando continuidade, já aprendemos o que? A. Cadastrar. A. Alterar. A. Deletar. Agora vamos fazer uma chamada para selecionar todos os que estão cadastrados. Para isso, eu vou cadastrar mais duas pessoas, certo? Para ficar ter mais conteúdo no nosso banco de dados. Como fazer isso aqui no nosso main? Eu vou chamar o método teste cadastro. Aqui, ó, teste cadastro. E vou estar adicionando aqui novamente o Pedro, certo? Vou estar adicionando aqui novas pessoas, como por exemplo a Maria. O João. E vou dar aqui o playzinho novamente para salvar. Cadastrado com sucesso. Percebam que não estava fazendo a operação, porque eu não tinha clicado em salvar. Então, eu acredito que eu tenha salvo o João. Aí, só o João. Agora, fazer a mesma operação que antes eu faria, sendo que agora em teste cadastrar, já que ele está salvo, Maria. Maria. Vou dar um Ctrl S. Mando ele executar. Vamos olhar no nosso banco de dados. Pronto, essas três pessoas. Feito isso, volto para a minha IDE, vou para o meu usuário DAO e agora a gente vai estar fazendo um método com a relist, porque eu quero uma lista de todas as pessoas cadastradas no meu banco. Então, como fazer isso? Primeiramente, eu vou fazer o quê? Vou fazer um método, certo? No caso aqui eu vou começar do zero para vocês estarem entendendo a explicação. Público.
Esse método eu tenho que ter uma lista dos meus usuários, então vou fazer exatamente isso. Chamar, no caso, tenho que fazer aqui dentro do, certo? Vou fazer um método público. Eu preciso de uma lista dos meus usuários. Então, nessa lista eu vou chamá-la de buscar todos, buscar todos, e dentro dela eu vou instanciar o meu quem? O meu usuário novamente, o usuário. Abre e fecha as chaves para que dentro a gente possa estar trabalhando. O erro aqui é porque ele tem que dar um retorno, no caso uma lista. Então, vou fazer aqui um string, certo? SQL, como a gente já tinha visto anteriormente. Nessa string, a gente vai colocar aqui o seguinte comando. Vamos lá no nosso banco de dados para nós percebermos o que irá acontecer. Eu vou colocar um select, colocar tudo maiúsculo, select, asterisco, que eu quero todos da minha tabela usuário. Vou dar o F5 e ele traz para mim todos da tabela usuário. Então, vou copiar esse comando, certo? Dar um Ctrl C, vou na minha IDE, vou colar aqui na minha string SQL. Feito isso, agora eu quero aqui dentro do meu método fazer uma lista, novamente, né? Deixa eu tirar aqui do maiúsculo, lista dos meus usuários. Essa lista eu vou chamar de lista, simples assim, e ela é do tipo, no caso, ela é um array, certo? Um array list. Então, é dessa maneira que a gente fará para estar instanciando esse array list, no caso, dos nossos usuários, cadastrados no nosso banco de dados. Agora, que a gente montou já o SQL, que também construiu, vamos construir agora o preparador desse SQL. Como vou fazer isso? Lembram? Simples assim, ó. Prepare statement, né? O prepared statement, que é para a gente estar preparando. Vou chamar então de preparador. Dentro dele, a gente vai chamar a nossa conexão e, logicamente, no preparador statement, colocar o nosso SQL. Dá um ponto e vírgula para, enfim, a gente chamar o que será necessário. Porém, ele já pede aqui um try catch, então é o que nós iremos fazer, uma exceção de erros, né? Try catch. Vou colocar uma mensagem aqui dentro, certo? Com aquela tecla de atalho SYSO contra o espaço. Vou dar uma mensagem de erro. Dar um espaço aqui assim. Botar um mais para separar das minhas aspas. Vou chamar a variável e do catch, que é o do que vai mostrar o erro. Ponto get mensagem. Eu dou um Ctrl S e volto para o meu Trident, né? Para a gente trabalhar dentro dele o nosso preparador. Esse preparador, já de antemão, pessoal, eu vou ter que, no caso agora, colocar ele dentro de um result set. O que é um result set? É quando a gente quer utilizar ele para mostrar resultados ou, no caso, em tabelas de dados. Enfim, vamos ver na prática. Então, desde já, eu já vou instanciar esse result set aqui da seguinte maneira. Digito result, dou um Ctrl espaço, result set, chama ele de resultado, que vai mostrar os resultados, igual ao que? Ao nosso preparador, certo? Preparador ponto execute query. Por quê? Porque eu quero aqui que ele execute essa linha aqui, ó, de SQL, certo? Que no caso aqui eu não estou pegando nenhum parâmetro de D, nome não, ele vai selecionar toda a minha tabela usuário. Dando continuidade na nossa videoaula, feito isso, agora eu terei que executar, no caso, essa consulta em alguma coisa. E no que seria? Vamos colocar dentro de um while, um laço de repetição, certo? Sendo que esse while, eu vou chamar o meu resultado, a minha variável resultado, e mandar ela avançar. Avançar para o quê? Para as seguintes variáveis. Veja bem, dá um Ctrl S aqui para estar salvando. Eu vou estar instanciando aqui dentro do meu while o usuário. Para quê, Damião? Veja bem, depois dele instanciado, eu vou estar
pegando aqui dentro do while o meu ID, ou seja, o meu user.setID, que antes esse set aqui a gente estava pegando aonde? Lá nos testes para estar colocando as informações manualmente. No caso aqui eu quero que ele me mostre as informações. Então como fazer isso? Se o ID é do tipo inteiro, então eu vou dizer o quê? Que o resultado desse ID, eu quero que ele mostre um ID, no caso é do tipo inteiro. Eu vou então aqui colocar minha coluna ID exatamente como está no banco. Como ela está no banco? Vamos lá olhar. ID apenas. Então, vou colocar aqui entre aspas o meu ID, certo? Da mesma maneira, eu estarei fazendo nas demais variáveis, porque aqui eu estou pegando exatamente os resultados do meu banco. Dando continuidade, aqui em uso, agora eu sei que as demais são do tipo string, certo? Mas já de antemão, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que setar o meu nome. Dentro desse nome é que a gente vai chamar o nosso resultado, .get string. E a coluna, no caso que a gente irá colocar, é novamente o mesmo nome da coluna respectiva do banco. No caso, a gente vai fazer aqui a sequência de nome, e-mail e senha. Então, voltando aqui para a minha ideia, eu vou colocar nessa coluna, só um instante, nessa coluna aqui, ó, o meu nome, da mesma forma que está no banco, nome. Então, esse mesmo procedimento eu irei fazer para e-mail e para senha. Sendo que eu terei que alterar aqui o nosso set name, que no caso agora será e-mail. E aqui na string, o mesmo nome que está no meu banco, que no caso não é assim, é assim. Dando continuidade, falta o que? A senha. Senha. E na nossa string, que a gente está pegando do banco, senha também. O que está faltando? Eu não tenho então, pessoal, que adicionar essas informações, todas elas numa lista. Então ela vai fazer uma repetição, vai buscar o meu ID, o meu nome, meu e-mail e a senha. Achou. Tudo bem. Por exemplo, assim. Vou pegar aqui minha tabela. Fez a primeira busca. Achou? Existe um ID, um nome, um e-mail, uma senha? Existe. Existe outro ID, um nome, um e-mail, assim? Existe. Existe outro? Existe. Então ela vai fazer esse laço para encontrar todos. Quando não existir mais, então ela sai desse laço. Mas para isso eu tenho que adicionar essas informações na minha lista. Como fazer isso? Simples. Para a gente estar adicionando nesse array que a gente fez aqui, lista de usuários, a gente tem que estar simplesmente digitando o nome da instanciação que a gente colocou aqui, lista, e adicionar o nosso usuário, que são essas informações respectivas que eu acabei de citar. Dou um ponto e vírgula, Ctrl S, e para finalizarmos, lembra que a gente tem que retornar alguma coisa aqui no nosso método. Então é exatamente isso que a gente vai retornar. Fora do try catch, eu vou colocar aqui um retorno, no caso, retorno de minha lista. Dou um ponto e vírgula, Ctrl S. Pronto, o método está feito. Agora nós iremos fazer, no caso aqui, iremos fazer o que? Iremos fazer as chamadas, a chamada desse método aqui lá no nosso test DAO. Aqui no nosso test DAO, iremos fazer agora um método chamado do tipo público, né? Vamos dizer assim, público. Ele vai ser estático como os demais. E vou chamá-lo de buscar todos, tá ok? Buscar todos. No caso, ele é um teste, então, para diferenciá-lo de lá, teste buscar todos. Então, temos que novamente instanciar nossa classe bin, usuário. Vou chamá-la de uso, certo? New usuário. Agora, eu tenho que instanciar a minha classe DAO para estarmos chamando aquela lista, certo? Então, usuário, o método da lista, usuário, uso DAO, igual a new usuário DAO.
Instanciamos o nosso bin, nossa classe DAO, para agora estarmos adicionando na lista o que? O nosso usuário. Lembrando que vou chamá-lo agora aqui nesse método de lista, diferenciado de lá resultado, igual ao que? Usuário DAO. No caso aqui, como eu já instanciei meu usuário DAO, vou chamar apenas essa variável respectiva a ele. Então, DAO. E chamar meu método buscar todos. Lembra que eu tenho que retornar uma lista? Lista de quê? De usuários. Então, vou dar um ponto e vírgula aqui, para que no for a gente possa estar chamando essa lista aqui dentro. Tá ok? Como fazer esse for? Digita o nome for, digita, no caso aqui, novamente o nosso usuário, certo? Que a gente vai querer uma lista dele, então, usuário. Vamos dar uma variável para utilizar aqui dentro desse for, para esse usuário. Vou chamá-la de u. E esses usuários dessa variável, então, é exatamente ela que eu irei colocar aqui em relação ao usuário. Lista de, lista de resultados. E dentro desse for, eu irei fazer que ele mostre uma mensagem respectiva, por exemplo, ao ID. Vou dar um espaço aqui, mais o do usuário, para mostrar o que? O get ID desse usuário. Vou estar salvando já para estar demonstrando o que irá acontecer, certo? Voltar aqui, ó, saindo desse método. Vou chamar agora o teste. Cadê? Teste buscar todos. Dou Ctrl S, mando executar. Ó, os 3 ID existentes, 3, 7 e 8. Percebemos aqui no nosso banco que, só um momento, vou chamar aqui também, ó. Aliás, já está chamado, né, ó, 3, 7 e 8. 3, 7 e 8. Mas, Damião, só está mostrando o ID. E o nome, o e-mail e a senha é simples, porque a gente ainda não colocou aqui no nosso método os campos respectivos a cada um deles. E lembra que a gente instanciou o usuário dentro desse for? Porque a gente vai chamar com esse usuário, que a gente deu apenas o nome dele de u, o getID, o getNome e o getSenha. Como fazer isso? Da mesma forma que fizemos com o ID. Primeiro, vou dar um mais para separar das aspas, certo? Vou colocar aqui um espaço. Entre esse espaço, agora eu vou colocar o nome, 2 pontos, espaço novamente. Dou mais para separar a minha variável de usuário. Ponto get nome. Mais, novamente, agora eu irei colocar e-mail, certo? Dá um espaço. Vou colocar agora e-mail, 2 pontos, espaço. Para estar organizando na hora de mostrar, tá ok, pessoal? Dá um mais. E agora, já que eu estou precisando do e-mail, então, usuário.get e-mail mais, para separar das aspas simples. E por fim, falta apenas a nossa querida senha. Senha mais usuário.get usuário, no caso, senha. Ctrl S, mando executar novamente aqui esse método teste buscar todos e vou lá. Temos agora o ID, o nome, o e-mail e a senha. Perceba que, até então, o que já foi feito aqui, a gente já conseguiu fazer na nossa classe DAO todo o CRUD básico que a gente pode estar fazendo com o banco de dados. E perceba que apenas nessa classe DAO, é nela que a gente vai colocar todos os métodos referentes a esse CRUD. Perceba que nós temos aqui 4 métodos, entre eles teste cadastrar, teste alterar, teste deletar, teste buscar todos. O nome desse teste é teste unitário, que são todos aqueles testes feitos por métodos, classes ou pelos objetos referenciados a eles. Então, desde já eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira parte do curso. A próxima videoaula vai ser referente ao que? Nós, na próxima videoaula, já estaremos fazendo as telas de visões. Sendo que eu vou me limitar apenas em fazer 2 métodos desses testes. Eu vou estar colocando o que lá? Nas telas de visão. Eu vou estar fazendo o teste cadastrar. Eu vou estar adicionando uma tela para cadastro e uma tela para buscar todas as informações. Também irei explicar como a gente está utilizando alguns includes nas JSPs para estar chamando.
Enfim, curtam, compartilhem, comentam e até a próxima. Valeu, pessoal!